Somos filhos do amor, como nossos avós. Nosso coração está nele e ele está no meio de nós. O amor, nossa mãe, verdadeiro pai. Quem segura na mão do amor sente que a tristeza vai. O amor é o único Deus capaz de realizar o milagre pra todos a Deus passarem a acreditar. E só o amor pode nos livrar do mal. Só o amor nos abraçará no final. Só o amor pode nos livrar do mal. Só o amor nos abraçará no final. Somos filhos do amor, como nossos avós. Nosso coração está nele, ele está no meio de nós. O amor, nossa mãe, verdadeiro pai. Quem segura na mão do amor sente que a tristeza vai. E somente aos pés do amor é que vou me ajoelhar. Seu louvor é que vou cantarolar. E só o amor pode nos livrar do mal. Só o amor nos abraçar. Só o amor pode nos livrar do mal. É isso aí. Boa tarde, eu sou o Nilo Romero, esse é o estúdio Fábrica de Chocolate e estamos começando mais uma live no Instagram da School of Rock Ipanema. Nosso convidado de hoje é cantor, compositor, instrumentista, ator e apresentador. Não necessariamente nessa ordem. E faz todas essas coisas muito bem. Seus 9 álbuns mostram a diversidade musical e poética de um artista que tem sempre algo original a dizer. E eu tive o prazer e a sorte de participar de parte da trajetória dele. Então é com grande alegria que eu vou chamar para bater um papo conosco o meu irmão Mosca. Vamos lá. Essa parte é a parte mais... Vamos lá. Mosca. Adicionar Mosca. Qual é, meu Romero? Ah, que maravilha estar contigo aqui. Flores em sua homenagem. Ah, que maravilha, que bom. Antes de mais nada, muito obrigado por dispor do seu tempo para conversar aqui com a gente. Estou muito feliz. E você viu a música que eu coloquei? Porque Claro. Eu acho que as pessoas que te conhecem as tuas músicas. Talvez não conhecessem essa. Eu acho essa letra tão linda, né? Eu gosto muito, sabe? Essa letra nasceu de umas anotações que eu fazia no celular, que eu substituía a palavra Deus por amor. E aí peguei todas as frases conhecidas assim: vá com Deus, fique com Deus, se Deus quiser, né? E substituí: vá com amor, fique com amor, se o amor quiser. Seja o que o amor quiser. E a partir dessa letra, que aí junto com o Fito, enfim, dei uma copidesqueada nela e saiu essa canção, Filhos do Amor, né? Mas não é parceria com o Fito, não. Essa canção acabou sendo só minha. Eu já levei ela eu sei disso. super pronta, Mas entrou no disco com o Fito. É interessante ver ele cantar um samba, né? Isso eu acho um barato. Engraçado que semana passada eu conversei com o Abu, semana retrasada, e ele também botou os argentinos para tocar a guitarra baiana e falar de Xangô. E agora você botou o Fito para cantar um samba, né? É sorte dele. Sorte dele. Não, foi um barato. Esse disco foi um barato, porque eu também pude, enfim, tanguear um pouco e botar ele na roda assim, da malandragem. Ele sentiu bastante, né, a beleza, né, da música brasileira, que ele já gostava muito, e nesse disco ele pôde ficar um pouco mais íntimo. Eu levei muita referência para ele, muitos discos de samba para a gente ouvir junto, muita coisa de rock também brasileiro que ele não conhecia. Foi bom. Começou bem aí. O amor é a rainha. O amor e a música, né, Nilo? Você talvez pudesse substituir o amor, Deus,
por amor e por música, né? Só a música, Certamente. São né? trigêmeos, são trigêmeos. Deus, amor, música. Ah, muito bom. Mosca, então vamos lá, cara. Bora. Vamos começar do início. Eu queria saber o seguinte, o que estava ao seu redor que te despertou para a música? Eu sei que eu te conheço bem, conheço teus irmãos, conheço que ninguém na sua casa tinha esse skill, né? Assim, e É. aí eu queria saber de onde que veio. Bom, na verdade veio de casa sem ninguém ter essa prática. O meu irmão mais velho, o Oswaldo, ele tocava violão, sim. Tinha um violão encostado na cama dele. Mas eu acho que o que me ligou mais foi o fato da casa ser cheia, né? São 4 irmãos com pai e mãe casados até o falecimento da minha mãe há 3 anos atrás. Então é uma família bem assim, muitos filhos. Eu sou o caçula, então quando eu nasci já veio assim muita música diferente de cada irmão, né? Meu pai escutando clássico, minha mãe escutando Roberto Carlos e Vinícius de Moraes, com Tom Jobim, é, meus irmãos mais velhos, né? Escutando um rock, o outro MPB. A minha irmã, eu sempre falo, ela fica puta, eu falo que ela escutava Homem Bonito. Então, Fábio é, Júnior. Fábio Júnior. Ela escutava, mas aí o que que acontece, né? Para nossa sorte, ela escutava Led Zeppelin, porque Robert Plant, lindo daquele jeito. Ela escutava The Who para ver o Roger Daltrey. Peter Frampton, ela tinha um cartaz, um pôster do Peter Frampton atrás da porta. Então eu me dava bem, porque nesses homens bonitos tinha muita música boa também, né? Mas, Muito bacana. mas isso tudo misturado também com a música AM, né? Das empregadas de casa. A gente sempre teve uma cozinheira e uma arrumadeira que ia de vez em quando. Então, elas também escutavam. Então, eu via da Show cozinha. dos bairros. Show dos bairros, mundial. Show dos bairros. E, enfim, escutavam, né, de Sidney Magal a Márcio Greik, passando por Valdir Soriano, as canções bem por Amado Batista, né, tudo isso reinava ali na cozinha e na área de serviço, e na sala, no nosso 3 em 1, né, vitrola, gravador, cassete e rádio, tinha uma coleçãozinha de discos da casa, que ia desde Chico Buarque e Caetano até, sei lá, Electric Light Orchestra e The Clash, discos dos meus irmãos, assim. Mas essa variedade que eu acho que me formou. Quando eu penso assim, por que que eu fiquei tão diverso, entendeu? Por que que eu fui me interessar por tantas coisas diferentes, eu só posso compreender que a minha origem já está ligada a um coletivo, que é o coletivo de casa. Então, tudo na minha vida foi coletivo. Embora eu seja um artista solo, você me conhece bem, eu escuto muito os outros, né? Eu não sou assim um cara que tem uma opinião e que sabe tudo que vai fazer. Eu preciso de parceiros para trocar, entendeu? E eu acho que isso vem de casa, porque os irmãos trocavam muito. Eles todos mais ou menos na mesma idade, né, com um intervalo de 1 ano de diferença. Eu sou um caçula temporão de 5 anos, mas eu fui acolhido assim por essas crianças ao meu redor. E toda a diversidade, que eles são muito diferentes, me ajudou a ser um cara, no mínimo, curioso, né? Eu acho que eu me considero curioso. Meu problema é que eu sou curioso com tanta coisa que eu não consigo ser especialista em nada, né? Tenho uma sensação de clínico geral assim que me equilibra muito. Eu não gosto de ter a sensação de que tem alguma coisa boa acontecendo sem que eu não saiba. Então, todo assunto me interessa, né? Para poder pegar um pouquinho de cada uma dessas coisas. E aí, leia-se, enfim, todas as minhas coleções malucas, né? Que vão desde coisas normais, como selos e moedas, passando por quadrinhos e até, sei lá, meu amor pela filosofia, pela ciência e depois, enfim, tudo isso, né? Tudo que eu faço, ir para a televisão, me formar como ator, mas me tornar um compositor de canção, trabalhar com cinema, e depois ir para a televisão, sem, na verdade, fazer um trabalho
como um ator normal, assim. Eu me sinto muito um artista, essa palavra surgiu aí nos anos 80, né? Eu odiava. Mas, afinal de contas, eu acho que é o que eu sou. Eu me considero um artista multimídia, né? Uhum. Eu gosto também de fotografia, tenho um amor enorme pela fotografia, me arrisco muito enfim, a tratar a fotografia como arte, né? No Zumbido, lá na série que a gente fez, tinha o exercício da fotografia no tijolo de vidro, né? Aquela viagem toda, o tudo novo de Mosca, novo. Pode deixa eu interromper que eu aproveitar. falo para Não, a gente vai voltar lá para cima, aí porque, você travou. na verdade, agora, mas eu vou colocar, já que você falou disso, eu vou colocar logo uma pergunta, que é a pergunta de Mariana, de Maricota, Mariana Basted. E ela falou: você é um cara que atua, canta, compõe, fotografa, você entende que cada uma dessas linguagens é uma linguagem única ou cada uma delas desperta um olhar diferente seu? Ou seja, uma das personas que nós somos. Quer dizer, você vê elas separadamente ou você as vê como parte de uma coisa só? É uma pergunta Não, filosófica. tá linda, tá linda. Pergunta maravilhosa. A própria pergunta já coloca a resposta em xeque, né? Porque a gente não tem como compreender as coisas da vida se não for de forma paradoxal, entende? A vida ela não se explica, ela se expressa, né? E se expressa infinitamente diferentemente em cada um de nós. Então, eu acho que essas atividades, a resposta são as duas ao mesmo tempo, né? Ou seja, ao mesmo tempo que cada atividade tem enfim, uma concentração específica, elas eu consigo enxergar a fotografia dentro de mim sem a música, entre aspas, mas ao mesmo tempo, no meu caso, o que eu senti é que cada atividade que eu ousei me dedicar, mesmo não sendo profissional nela, e isso vai desde o violão ao canto, que talvez eu tenha estudado mais, assim, porque fiz um coral, aprendi a cantar com diafragma, mas o violão eu não tive aula, a fotografia eu não tive aula, apresentar um programa de televisão eu não tive aula, eu só me formei como ator mesmo, e talvez essa formatura é que me deu a oportunidade de pensar como um ator que eu posso ser um monte de personagem diferente. Aí vem a pergunta, né, da Mari, né? Cada personagem desse, né? Ele é único ou dentro de você ele acaba compondo você mesmo? Essa é a grande questão do ator, né? O ator, quando ele interpreta os personagens e coloca algo dele nos personagens, ele também é composto, finalmente, por esses personagens. Eu me sinto assim, conforme eu vou me interessando pelas coisas diferentes, eu sinto como elas se fossem aquela cobra que come o próprio rabo, sabe? A Ouroboros. Eles se retroalimentam. Eu acho que quando eu fotografo, a fotografia me ajuda a descobrir alguma coisa na poesia, como foi, por exemplo, o Tudo Novo de Novo, que a partir daquela série de fotos de banheiro, que me apareceu como quase uma doença, em resposta a uma agonia que eu estava vital, assim, de estar saindo de um relacionamento, lançando um disco super deprê, que era o Falso, e ao mesmo tempo ver pela televisão as Torres Gêmeas caírem e o bombardeio do Iraque. Foi essa tensão e essa tristeza, né, de dentro com o fim de um relacionamento e de fora com o mundo, que é um pouco parecido com o que a gente está passando agora, né? Tem uma tristeza interior do isolamento e uma tristeza exterior por conta do mundo todo está passando por essa situação. Então, na época do Falso, foi assim que eu me senti também, de uma outra forma. E construí o Todo Novo de Novo a partir dessas fotos que começaram meio desesperadas, explorando as solidões, né, dos banheiros de hotéis em que eu me hospedava. Enfim, é uma coisa meio obsessiva e meio esquizofrênica também, que começa como uma doença, mas que aos poucos eu fui transformando num processo de um disco. Então, nesse sentido, respondendo a Mari, né, são personagens diferentes, mas que acabam se encontrando e se potencializando, principalmente. Eu sou contra a especialização, porque eu acho que ao mesmo tempo que
a especialização ela te faz ser um professor daquilo, um mestre daquilo, ela te inibe muito esse olhar amplo, sabe? De equilíbrio, que eu acho que é o que o clínico geral tem, entende? Então, a partir de um certo momento que eu vi que cada prática nova minha melhorava as outras práticas que eu já tinha, ou seja, que escrever me ajudou a tocar violão melhor, fotografar me ajudou a escrever melhor, né? Porque aí, no caso do Tudo Novo de Novo, quando eu escrevo as letras todas para as fotos, né? Foram as fotos que me inspiraram as letras. Então, essas coisas, elas têm a sua independência, mas elas dentro de mim, entende? Eu acho que eu sou, como eu falei, eu sou esse artista multimídia, porque eu estou o tempo inteiro misturado. Eu estou escutando uma música enquanto cozinho, né? E cozinhar também é uma das artes gostosas que eu me meti a fazer. A gente sabe. E então, enquanto está escutando uma música, está cozinhando, né? Sentindo o cheiro, o paladar, o olfato da comida, e aquela mistura, a cor, ao mesmo tempo, sabe, está olhando uma coisa no celular, uma imagem, ouvindo um cientista falar, um filósofo numa live. São todos os sentidos, né? Todos os sentidos naturalmente funcionando, sem precisar estar aguçado, né? Imagina, se estiver aguçado é pior. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quer dizer, você falou que você não estudou. Que péssimo exemplo para uma escola. Você fala que não estudou. Péssimo. Não, mas então deixa eu complementar só isso. Só para não ficar rusga. Eu não estudei, mas eu acho que a arte, né, ela não tem caminho certo, entende? Chico César e o nosso querido mestre do forró, mestre do baião, não estudou nada. Luiz Gonzaga não estudou nada, nenhuma escola. Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga não estudou nada. Ao mesmo tempo que a arte ela se manifesta assim, do nada, entre aspas, né? Grandes gênios da música estudaram muito. Né? Eu conversei isso com o Abu. A gente conversou sobre isso, que alguns artistas, para que eles consigam transmitir a sua arte, eles precisam aprender mais. Mas, assim, você falou que não estudou, não significa que você não teve um estudo formal, né? Mas você não pegou o violão e saiu tocando, né? Claro. Você malhou, você ficou malhando ali aquele instrumento, é claro, porque ninguém nasce sabendo. E aí, sobre isso, voltando lá no começo, você tinha um violão em casa? Você, quer dizer, teus pais te deram força quando você quis começar a seguir? Você sacou que você ia fazer isso? Você traçou um plano? Ou foi uma coisa que foi acontecendo? E aí eu queria saber do violão, se existia na tua casa, ou se você comprou um violão, se você teve que sair de casa e comprar um violão, ou se ele já estava ali, e se teus pais te deram força, e se você traçou um plano ou as coisas foram acontecendo. Bom, como eu falei que eu nasci caçula, eu também era caçula da família inteira, assim, dos tios e primos, né? Eu fui um dos últimos, o antepenúltimo neto de família grande a nascer, família com... Meu pai tinha 10 irmãos e minha mãe tinha 4. Então, 14 tios, cada um com no mínimo 2 filhos. Nenhum tio meu teve menos de 2 filhos. Então, são 28 primos, assim, de cara, né? De mínimo, daí para cima. E ser caçula me levou a já encontrar essa família que tinha violão na casa do tio, violão na casa da tia, violão na casa do primo. E lá em casa, sim, meu irmão mais velho, como eu falei, tinha esse violão encostado. E eu me lembro dele tocando, mais do que ele tocando, acho que o que me influenciou bastante ali em casa foi que meu irmão compunha. Ele escrevia músicas e letras para colocar no festival do colégio dele, o Colégio Rio de Janeiro. Qual o irmão? Que eu conheço os teus 2 irmãos. O Dado, mais velho. O Dado. Quem diria, hein? Tudo. Dado fazia tudo. Dado surfava, fazia motocross,
fazia maratona, Que isso? pesca submarina e tocava violão. Caramba. Então eu tinha assim eu tinha uma adoração completa por ele, sabe? Lá em casa todo mundo fazia o que gostava. O segundo irmão jogava futebol, ele gostava de jogar futebol. Então eu aprendi a fazer o que eu gostava, o que eu tinha prazer. E eu tinha prazer em imitar o meu irmão mais velho. Então, quando eu vi que ele tocava violão, eu não tinha muita condição física de fazer os esportes que ele fazia. Sempre fui muito magrinho e muito tímido. Tímido assim, eu era engraçado, mas eu tinha uma coisa interior que veio se desabrochar na arte, né? Na expressão artística. Mas esse violão aí encostado que ele tocava, né? Eu adorava, é um de Jorge, assim, bem claro. Um primo meu, Marco Avena, o pai dele tinha um violão pequenininho, sabe? Quem, desculpa, que travou um pouquinho. Um Quem? primo meu, um primo, Ah, um primo primo. meu, Marco Sei. Avena, filho de uma irmã da minha mãe e tal. O pai dele, o Avena, tinha um violão bem pequenininho, que parecia ser mesmo para criança ou para adolescente. E eu pedi, na maior cara de pau, eu pedi para ele aquele violão e uns meses depois me deram mesmo o violão. Com esse violão eu comecei a tocar e meu irmão me ensinou assim os primeiros acordes. Esse violão depois, hoje eu sofro muito de não tê-lo. Em algum momento da minha vida, muito generosamente, eu dei para uma empregada que trabalhou lá em casa há muito tempo e ela me perguntou se eu não tinha um violão para o sobrinho dela, para o filho dela, e eu acabei dando o meu primeiro violão, que eu adoraria tê-lo hoje como um objeto, né? Eu bem colecionador, mas o coração falou mais alto Cara, quando ela me pediu. aconteceu a mesma coisa comigo com um professor, meu primeiro contrabaixo. Outro dia eu botei uma foto, que era um Giannini também, eu adoraria muito ter, mas também já foi. Vão se Mas, ó, os... continuando a resposta, né? Depois eu não sei se. Quando você me pergunta se teve um plano, mais uma vez vem o paradoxo, né? Da mesma maneira que sim, teve um plano, que eu não chamaria de plano, eu acho que teve um amor e uma identificação com os artistas que eu ouvia na rádio e que eu via na televisão. Quer dizer, aquela liberdade, talvez, né? Eu não tinha esse sentido na época, mas a liberdade que eu via assim, na roupa e no comportamento do Caetano, escrevendo aquele tipo de letra, com aquele tipo de música. Depois o comportamento e a roupa e o caráter do Gil compondo aquele tipo de letra, com aquele tipo de música. Depois apareceu um Djavan muito simples, fazendo uma música sofisticada, que parecia americana, mas a gente descobre que é muito brasileira também. Enfim, essas coisas mexiam muito comigo, sabe? Os cantautores. Por isso que eu também não fui estudar violão, porque eu não queria ser músico. Acho que uma coisa importante para quem está começando, né? Se a gente está numa escola, é você saber o que você quer. Se você quer ser um guitarrista para tocar numa banda, se você quer ser um compositor de canções, porque é interessante, né? Não existe escola. Aliás, a School of Rock podia ter um professor de canção popular com alguns exercícios, porque não existe escola para você estudar canção popular. Quando você vai estudar música... Na verdade, a School se propõe a ser esta escola, né? Pois No é. Brasil, é claro que no Chile ela vai ensinar rock, porque está no Chile. Mas no Brasil ela vai ensinar também música brasileira, porque a nossa Claro, música quer porque dizer, essa rádio que você ouvia, desculpa te interromper, mas essa rádio que você ouvia quando você era pequeno, das pessoas que trabalhavam na sua casa, isso é que o Brasil tem e que talvez nenhum outro lugar, quer dizer, talvez em outro lugar tenha rádio, mas não tenha a riqueza musical que nós temos. Então nós temos as duas coisas, né? e sabe outra E coisa interessante para minha formação, Nilo? É porque essa música maravilhosa que tocava na rádio, toda semana saía uma revista chamada Violão e Guitarra, a Vigu, famosa Vigu. Eu sou formado basicamente pela Vigu, porque eu ouvia as canções na rádio e as canções que faziam sucesso eram justamente as canções que iam para a Vigu. E aí eu aprendi rapidamente a ler aquelas bolinhas do braço do violão
E na Vigu tinha Chico Buarque, malandro. Na Vigu tinha Tom Jobim, tinha Djavan, com essas harmonias complicadas que o brasileiro toca no barzinho, entendeu? A harmonia de jazz, com levada complicada, polirrítmica da mão direita, do samba, do funk samba, do soul brasileiro, assim, que não tem lugar nenhum. E os brasileiros tocam isso aí em qualquer boteco, tem um cara tocando essas harmonias que às vezes os caras estudam anos para aprender a complexidade. E a gente, na verdade, já escuta, desde a bossa nova, que a gente escuta essa harmonia sofisticada do jazz na canção popular. Entende? Não, é curioso que eles aprendem, eles, né? Parece uma coisa meio preconceituosa, mas os estrangeiros, eles aprendem a harmonia, mas o ritmo é uma coisa que, né? Que eles não entendem, o 2/4, umas coisas que eles não entendem muito bem. Deixa eu te falar. Bom, primeiro de tudo, queria agradecer as pessoas que estão assistindo. Tem 2 professores da School que eu vi, que é a Juliana Goulart, professora de batera fera, o Samir Aranha, professor de baixo fera também. Os outros, desculpem quem eu não vi, porque chega uma hora que para de passar, que eu não sei o que acontece. Aí então, se tem alguém aí que eu conheço que eu não consegui ver, me perdoa, é assim que está acontecendo aqui no meu. Deixa eu agora passar para um estágio adiante, porque a gente não tem o tempo todo do mundo. Como é que foi a experiência no Garganta Profunda, com Marcos Leite? O que isso te deu? Marcos Leite, para quem não conhece, um super maestro que, enfim, que fez esse coral, que foi o primeiro coral pop, né? O que aquilo te deu, que você traz até hoje? Antes eu quero agradecer, muita gente mandando beijo de Montevidéu, Uruguai. Eu sou completamente apaixonado pela América Latina, especialmente pelo Uruguai. Amigos aí, a Teca. Já vi Evandro Rios também mandando beijos pra gente. Evandro, queridaço! Então, pô, é isso aí, galera que tá aí. Na verdade, eu tô no interior de Minas, né? Eu tô em Piau. Essa cidade aqui não tem nenhum ainda está em Piau? Eu ainda Você ainda está em Piau? Não consegui voltar porque aqui na cidade não tem Covid. É uma cidade sem caso nenhum. Fique aí. Nenhum. Então eu já estava 4 meses isolado em casa, sem pisar na calçada. E resolvi tirar umas férias, assim. Eu volto daqui a 2 dias, mas já vai completar 15 dias que eu estou aqui. Ó, Jorge Israel aí, ó. Gordo! Salve, Giorgio Bambini! Seja bem-vindo, queridão. Quero te entrevistar aqui também. Respondendo sua pergunta, o Garganta Profunda, esse coral que, quando eu estava começando a estudar teatro, o coral se apresentou na minha escola de teatro, a CAL, em Laranjeiras, e eu fiquei apaixonado, porque o Garganta, ele era um coral de vozes, tinham 23 integrantes, mas a performance era incrível, assim, as roupas, sabe? E eu vi. As maquiagens, todo mundo maquiado, assim. Eu achei aquilo exatamente o que eu procurava na vida, porque eu acho que a minha infância, se você me pergunta assim, você fez um plano? Meu plano era meio circense, entendeu? Eu gostava da ideia do circo, do palhaço, que depois que ele faz a palhaçada, ele vai lá dentro, troca de roupa e volta dando chibatada no leão, pro leão pular. Aí no ato 2, ele é o malabarista, entendeu? Esse tipo de artista que eu me imagino, assim, de um cara que possa fazer um monte de coisa diferente, sabe? Não quero ser o melhor em nenhuma delas, mas se eu puder ajudar o circo, entendeu? Eu tô dentro. Então, pô, o Garganta foi isso. Ele foi um circo. Ele apareceu na minha frente, ele tinha, assim, visual, beleza vocal, uma maquiagem, uns personagens, sabe? Eu fiquei completamente apaixonado. E a experiência de cantar em coral foi maravilhosa, porque quando você canta dentro do coral, você está dentro da harmonia. Você é a harmonia, entendeu? E cada nota que você dá para cima ou para baixo muda a harmonia com a nota dos outros. Então é uma maneira de compreender a harmonia de dentro para fora, sabe? Não de fora para dentro. Não é uma coisa que você vê e que tem que reproduzir e ler. Eu sempre achei complicado isso. Sou preguiçoso mesmo, de uma certa maneira. Eu sou preguiçoso para o estudo. Me tornei assim um curioso bem mais para frente, mas eu fui preguiçoso para o estudo.
Então, cantar num coral me ajudou muito a entender as funções, sabe? Da sétima, da sexta, da quinta, da quarta aumentada, entende? Da segunda, o choque harmônico, o que que era, só que dentro da harmonia. Eu acho que o Garganta foi o que me catapultou entre o adolescente jovem que gostava de tocar um violão para o cara que começou a usar nessas harmonias. Porque o próprio Inimigos do Rei, que vem depois do Garganta, olha que metido a besta que eu sou até hoje mesmo, mas eu sempre fui. No Inimigos do Rei, eu era o arranjador vocal. Pois é. Aí eu queria te Sabe perguntar... como? Porque eu pegava É, assim, é, é, eu pegava um acorde, sabe? E se eu estivesse cantando a melodia começando aqui com a nota de cima ou daqui, eu pegava essas duas notas aqui do acorde, as outras duas, e passava para os outros cantores, e não sei da onde, cara, eu inventava as melodias logo depois do Garganta. Eu acho que essa experiência da harmonia me ajudou a ter coragem de fazer os arranjos vocais do Inimigos para trio. E hoje eu escuto e vejo que estava tudo certo, sem tá tudo estudar certo, nada. né? Então, eu fui acreditando, né, que essa minha facilidade, se eu tivesse muita dedicação, porque logo que a gente começou a falar da escola e tal, que eu falei que não existe caminho certo para a arte, eu ontem mesmo estava vendo uma entrevista aqui, uma live de um filósofo, o Wilson, né? E lá, minha mulher que me mostrou. E ele falou uma coisa muito interessante, né? Muito interessante, que acho que serve para todos nós. Tocar um instrumento, pintar um quadro, dançar, é delicioso. É delicioso. Qualquer um pode fazer isso. E se deliciar, e se encontrar, e se expressar. Qualquer pessoa pode se aventurar numa prática artística e encontrar prazer, realização com ela. Mas, se você quer trabalhar com isso, se você quer colocar essa sua prática em contato com o mundo, ela tem que deixar de ser uma coisa só para você, da sua expressão. Ela tem que conquistar uma coisa universal. E esse universal, ele só nasce da sua dedicação. Entende? Embora eu não tenha frequentado escola, eu nunca parei de me informar, de ter curiosidade, de praticar, de compor, mesmo que fosse uma música ruim, só para jogar fora. Eu acho que a insistência na prática, ela está muito ligada ao desenvolvimento da sua assinatura, que geralmente se desenvolve a partir daquilo que você acha que é uma deficiência, porque não se parece com o outro que venceu, sabe? Com outro que tem o prêmio e tal. A gente está sempre se comparando aos nossos ídolos, né? Tentando imitá-los e nunca conseguindo. Mas é através dessas tentativas e erros de imitar ou de homenagear alguém, de ser influenciado pelas pessoas que você gosta, daí que surge a assinatura. Então, É assim, verdade, concordo. eu sempre quis ter a minha assinatura, mas eu nunca pensei que ela estava tão dentro de mim. Eu sempre achei que ela estava fora. Eu sempre achei que, sabe? E isso foi bom, porque achando que ela estava fora, eu me informei muito. Aí eu fui escutar. Engraçado que eu tive isso tocando também, Claro, porque no começo tinham vários baixistas assim que, pô, que eu queria imitar, e principalmente essa época do funk, Marcos Miller e tal, e aí você nunca consegue, né? Você tal, aí uma hora cai a ficha, você fala, cara, é, você é a tua expressão ali tocando, você não vai ser ninguém. Se você aquilo tem que servir para te impulsionar para frente, não para te limitar, né? Assim, é, essa comparação, eu acho que são forças que vão te levando para cima, né? E não
para te jogar para baixo. Deixa eu te perguntar, Mosca, desculpa ir te interrompendo, para a gente Ah, ir se seguindo. você não me Inimigos interromper, eu do falo Rei. sozinho durante 4 horas. Então, cara, Inimigos do Rei, você conhecia o quê? O Marco Aurélio, aquelas, pô, de repente a banda estourou com músicas engraçadas, né? Eram músicas engraçadas. E aí, como é que, assim, eu me lembro que foi aí que a gente começou a ter um pouco de contato, né? Aí, quando chegou o segundo disco, vocês já queriam fazer outro tipo de música. Como é você ter uma banda que é conhecida como uma banda Joker, digamos assim, e aí, de repente, você está preso ali naquela redoma de ser Joker, e as pessoas não quererem te ver de outra forma. Fala um pouco sobre isso e como que você saiu disso, né? Bom, quando a gente era jovem, né? Pelo menos quando eu era jovem, eu sentia que não havia muita preparação para as coisas. Hoje em dia, um projeto meu eu começo a pensar 5 anos antes, né? Mas com 17, 18 anos, você está fazendo o que aparece na frente. Esse tocava violão, ó. Tá lendo? Oi, Dado agora Araújo. foi. Você faz o que aparece na frente. Aí deu uma travada, agora voltou. Né, que meu irmão postou aqui, ó, Grande Nilo, ó, Dado Araújo. Vai passar aí nos Ah, salve, comentários. Dado! Pô, O que, Dado que tá lá em prazer, Lisboa. saudade de você. O Dado, já falei muito de Saudade. você aqui, hein? Não vou repetir, não. É, Você entrou verdade. agora, perdeu. Mas Verdade, verdade, é verdade. verdade. Então, continuando, né? Com 17, 18 anos, você está um pouco a serviço do que aparece na sua frente, né? Então, ali na Cal, quando aparece o Garganta Profunda, e dentro do Garganta Profunda, que eu conheço o Luiz Nicolau e o Luiz Guilherme, que são os outros dois cantores do Inimigos, ali a gente já se identificou muito rápido, porque nós três estudávamos na Cal, na Casa das Artes de Laranjeiras, teatro. E nos encontrávamos na escadaria da Cal, uma escada muito grande, Pô, justamente para ficar contando piada e cantando, fazendo paródia. Nós três somos fãs do Hamilton, da Farra da Pereira. Terra, Hamilton Vaz Hamilton Pereira, Vaz né? Pereira. E toda a galera da trupe, né? Então a gente ficava cantando as músicas da Farra da Terra, um disco que eles lançaram maravilhoso, e do Asdrubal, né? Com Que Luiz por Fernando sinal, Guimarães. fazer um parênteses, quem fez a trilha junto foi o Pedro Luiz, né? Exatamente. Pedro era da Não banda é? Paris. É, Paris 200, Paris 100, uma coisa assim. é. A banda que acompanhava eles nessa peça. Eu era muito fã dessa Exatamente. peça, enfim, Eu teatro, também. trupe. É. Então a gente se encontrava na escadaria da Cal para cantar essas canções. Eu preciso de pessoas animadas. E ânimo tem quem conhece e vence o medo. Eu quero gente que cresça para cima, a uma altura suficiente para pegar os raios. Porque não basta que eles já não caiam nas cabeças e nem nos interessa desviar as tempestades. Vou fazer o vento trabalhar para mim. Vou falar Olha, aos sonolentos com relâmpagos, trovões. Agora terei raios necessários para fazer toda a orelha escutar, todos os olhos, toda a orelha escutar, todos os olhos. Porra, olha a potência dessa música, né? Então a gente demais. cantava essas coisas na escada, né? Tinha esse espírito assim de mudar o mundo pela alegria, pelo humor. Nicolau e Guilherme eram palhaços, tanto quanto eu. Eu fui um garoto, assim, um adolescente muito palhaço, muito piadista. Até hoje faço boas imitações, você sabe disso. Eu gosto de Também. imitar as pessoas, eu pego rápido, assim, o jeito que as pessoas falam. Então, ali no Inimigos foi assim um encontro, né? Muito bonito, de amizade e de humor. E aí, bom, cada um trouxe mais ou menos um músico. O Lorival, tecladista, tinha tocado comigo nos festivais de colégio, no Santo Agostinho. Parece que Tecladista. o tecladista. O Mocó, quem trouxe o Mocó? O Mocó, eu sei que ele trouxe o Marcelo, baterista.
Eu não lembro quem trouxe quem, mas, enfim, juntamos uma banda assim, de amigos, sem muita seleção. Não sabia escolher naquela época quem seria um músico bom ou pior. Foi quem Ah, apareceu, mas já a vi. banda era boa, cara. A banda A era banda era legal, pô. boa. A Não, banda não, era boa, eu gostava. as pessoas indicaram músicos bons, mas eu não tinha assim a capacidade para escolher. Foi escolhido, ninguém fez teste, Uhum. entendeu? Aham. Quando o Nicolau falou, eu tenho um amigo que toca, chega aí, toca bem, vem, entendeu? Não teve uma seleção para fazer uma banda, né? O que A a banda gente. é assim, bicho. Banda Banda é é assim. Banda é assim. assim, baby. Banda é assim. É isso aí, eu guardo ainda, né, dessa época, meu humor, né? Eu sou muito bem-humorado. Fico triste também com muitas coisas, choro pra caralho, mas eu sou bem-humorado por natureza. Aham. E, mas, enfim, terminando, né, de responder a você, era uma banda assim, de humor que começou fazendo show no Pitel, um barzinho que cabia 60 pessoas na Barra. E a gente tomou um susto, na verdade, com aquele sucesso todo. A gente não achava que ia. Era uma banda que tinha assim, uma vontade de se divertir acima de tudo. Os shows eram uma loucura, era uma mistura de teatro com música, programa de rádio. Era um barato mesmo. Assim. A gente cantava versões, traduções simultâneas feitas na hora, com os maiores absurdos. Né? Botava uma música em inglês e ficava traduzindo. Delícia. Depois veio o primeiro disco, né? Nós fomos contratados para fazer um primeiro disco, um contrato de 3 discos. O disco estourou com uma barata chamada Kafka, com Adelaide, Nena Paraguaia. Eu não era exatamente o compositor, né? Eu tinha músicas do Guilherme com o Nicolau, o Adelaide era uma versão do Nicolau. Eu ainda não tinha assim um trabalho de composição. Tinha, às vezes, parcerias, mas já no É Inimigos eu isso que eu ia cuidava te desse. justamente nessa época você ainda não compunha mesmo, né? Eu Assim, tinha, eu tinha coisas e era um dos compositores da banda, assim, né? Não tinha um líder. Eu cuidava dos arranjos vocais, estava muito satisfeito de fazer aqueles arranjos e ver o milagre deles funcionarem, assim, sabe? De ouvir, as vozes timbravam muito bem. Nós éramos amigos e piadistas o tempo inteiro. Era gostoso, foi muito bom. Inimigos foi muito bom. 2 anos assim de diversão. Depois, quando a gente gravou o segundo disco, que começou a ter. Eu fui um dos principais que levantou essa coisa. Eu não queria gastar minha vida inteira fazendo humor, sabe? Fazendo música de humor. Eu tinha umas músicas em casa que não eram de humor e eu, de alguma maneira, me sentia ligados a ela, né? Ligados àquela possibilidade. Então, eu propus ao Inimigos da gente aliviar um pouco o humor e para a gente ter uma durabilidade assim, né? Maior. Não acho que assim, sei lá, são poucas os trabalhos de humor que duram muito tempo, né? sim. E aí gravamos um segundo disco que era um pouco menos engraçado, não foi tão bem. E logo em seguida eles quiseram fazer um disco muito também engraçado e eu fui minoria. Eu, de alguma maneira, achava que eu não queria fazer aquilo, estava escrevendo muito, estava assim, compondo bastante. Acho que foi justamente quando a gente se conheceu. Você foi uma A gente pessoa se, fundamental, né? Quem está aqui talvez não saiba. O Nilo Romero, que está aqui em cima da tela, ele foi, assim, na verdade, o grande padrinho, né? Porque o Nilo tinha produzido os primeiros discos do Cazuza e eu adorava Cazuza, assim, tinha uma paixão enorme pelo Cazuza. Já tinha lido o nome do Nilo nos discos, né? Que eu gostava muito de ficha técnica. E eu conheço o Nilo justamente quando eu estou assim muito mal dentro do Inimigos, querendo sair e com umas músicas feitas em casa. E um dia uma amiga em comum, Maria Pia, levou o Nilo numa casa de praia que meus pais tinham em Rio das Ostras. E lá, nessa casa de praia, eu falei, poxa, você que produziu Cazuza, deixa eu te mostrar minhas músicas. E sentei num beliche, né? Ali num quartinho ali foi no fora. Beliche, Num beliche. E peguei meu violão e cantei algumas músicas para você, né, Milão? E foi muito importante naquele momento, porque foi um aval de alguém que tinha uma experiência, né? Você tinha o quê? 25 anos? Experiente pra caramba.
Mas, enfim, para mim é uma experiência incrível, né? Ter feito os discos do Cazuza. E quando você me falou, você me disse uma coisa lá em casa que foi muito forte. Você teve a ousadia de dizer essas suas músicas são muito melhores que as do Inimigos. É, você botou isso na minha cabeça. E naquele mesmo dia, você foi no carro, não sei, pegou uma fita cassete do Lenny Kravitz, Isso. me deu assim, falou, olha, ouve esse cara aqui que eu acho que tem a ver com as músicas que você está fazendo. Porque eu vim escutando Led Zeppelin, Stones... A mesma coisa que Lenny Kravitz ouvia, né? Exatamente. E aí você identificou isso nas minhas músicas, que tinha uma pegada blues, rock de compositor, e muito assim também a ver com o Cazuza, imagino, né? E você me aconselhou, assim, e logo depois eu te procurei para a gente gravar a minha demo, minha fita demonstração do primeiro disco, Vontade, que o Zé Márcio está aqui comentando. Fala, Zé. Pô, não Vontade é um disco libertador para mim, né? Porque eu saio do Inimigos com a banda fazendo sucesso, fazendo turnê, fazendo show. Eu saio para me dedicar ao que você me falou, né? Eu acreditei em você. E aí te chamei para Cúmplice. Quer dizer, a gente foi na tua casa. Não, calma aí. Você acreditou em você, meu amigo. Você não acreditou em mim, você acreditou em você. E quem estava do lado do Cazuza, meu amigo, e quem ficou do lado de um monstro como esse, entendeu? E conseguiu olhar para mim e dizer, vai fundo, sabe? Aquilo foi um aval fantástico para um jovem como eu. E, enfim, saí do Inimigos para fazer uma fita demo na sua casa, com um gravador de 8 canais que eu tinha, levamos tudo para lá, né? Antes de você ter esse estúdio lindo que está aí nas suas costas, um estúdio pequenininho na sua casa em Botafogo. E não na Gávea, né? Na Gávea. Na Gávea. No mesmo prédio que o Jorge, né? E ali dessa demo gravada com bateria eletrônica, com Marcelinho da Costa, Billy. Mesmo prédio, não, mesmo apartamento, desculpa, mesmo apartamento, a gente morava junto. Jorge Rael. É no mesmo prédio do Leone, da Paula e do Liminha. Todo mundo morava no mesmo prédio. E eu morava com o Jorge. Era um reduto da máfia, né? Na verdade, não era um prédio, era um reduto da máfia. E o Dado Villa-Lobos também morava. Isso aqui é escritório do crime. É escritório do creme. Do cromo. Do cromo. Mas é isso aí. Dessa fita demo, eu consegui o meu primeiro contrato, né? Com a EMI. E foi um contrato muito importante, porque foi feito pelo João Augusto, que hoje é dono da DEC. O João teve também a mesma importância que você teve, ou seja, foi ele que olhou e falou para mim, olha, você é um compositor autêntico, você já tem assinatura. Ele falou um monte de coisa que eu ainda não... que eu demorei bastante tempo ainda para ter certeza, ou seja, de que eu poderia viver mesmo disso, né? Mas o João, ele acreditou, assinou um contrato de 3 discos, né, comigo, o que já pôde dar início a o que a gente chama de carreira. Depois ele mesmo renovou para mais 2. Então, na EMI, eu consegui gravar 5 discos em 10 anos. Quando eu saí da EMI e me tornei um artista independente, eu já tinha, sei lá, umas 6 músicas que tocavam bem na rádio ou na televisão. Então, aliás, posso fazer um parênteses? Pode. Fazer um parênteses, cara, o Contrassenso não tem no Spotify. Não. O Vontade não tem. Os 3 primeiros, cara, não tem. É porque eles são da EMI. Só a partir do Tudo Novo de Novo que eu passei a ser dono da minha master. E aí, a partir do Tudo Novo de Novo, tem tudo. Os discos que pertencem à EMI, que também já não existe mais, que agora pertence à BMG, a gente está negociando, tentando fazer com que eles digitalizem, porque não é minha propriedade. São meus 3 primeiros... É da Universal, né? Eles são da Universal. É Universal, é. Então, a gente tem, que você produziu todos, Vontade, de 93, Pensar em Fazer Música, de 95, Contrassenso, de 97, e o Através do Espelho, de 99. Não, de 97 também. Ele é do mesmo ano do Contrassenso. Ele é o show do Contrassenso.
Exatamente. Então, esses 4 discos são os meus discos que não estão disponíveis. Não, alguém está perguntando aqui, a Imai não quer botar? É porque a Imai não é uma pessoa, né? Não, Não é ela querer. é uma longa história, é melhor nem começar isso. Mas São eu empresas, né? prometo. Tem uma É, negociação complexa, assim. Então, é, mas a gente tá correndo atrás. Aos poucos a gente consegue. Eu consegui, por exemplo, o Tudo Novo de Novo, que era da Som Livre, que ainda tá licenciado para Som Livre. Ele está já por negociação também. Aos poucos a gente está com muito pouco. O disco duplo, muito pouco. Ele era da Biscoito Fino. E há 2 meses atrás eu recuperei ele do licenciamento. Então agora a gente está preparando para lançar na mídia digital o Muito Pouco. Eu espero em breve poder fazer isso com os meus 4 primeiros discos que estão na Universal. Estamos falando lá com eles estão querendo também, mas é tudo muito demorado e complexo. o governador promete, mas o sistema diz não. Não, quem sabe, o presidente é nosso amigo, né, cara? O presidente da Claro, Universal é nosso amigo, ele tem todo o interesse em claro, resolver isso, colocar a tua claro. É obra lá, e eu porque, acho que é isso ó, em que vai resumo, né, acabar Milão? acontecendo. Em resumo, né, um presidente, um diretor de gravadora, ele tem 120 coisas por dia em cima da mesa para fazer. Então tem setores que fazem coisas diferentes, né? E cada setor desses está cheio de coisas. Então tem prioridades, né? Então o que eu sinto é que dos meus discos, mas a gente está conversando e vai sair sim, alguma hora vai sair. Eles já deram boas respostas, tá bom? Deixa eu te falar. Aí você, Nossas produções. isso, não, tem que estar, eles têm que estar, e as pessoas precisam conhecer, porque são muito bons. É, é, deixa eu te falar, a gente fez um Vontade, a gente é ótimo. Você fez o Vontade, que era um disco de rock, né? E, e ele, de certa forma, não teve a resposta comercial, né? Que ele é um disco cultuado até hoje, mas ele não tem, e só não é mais, porque não está na mídia, as pessoas não podem usar, ouvir. Aí você fez o Pensar e Fazer Música, você foi estudar filosofia. Aquilo, qual o significado disso? Assim, você foi estudar filosofia para produzir melhor? Quer dizer, isso foi um estudo, esse estudo que você falou que você não fez na música, você fez na filosofia para escrever melhor? Assim, isso passou na tua cabeça ou foi só uma coisa que você foi indo? Olha, cara, já também respondendo 2 coisas diferentes. Um é que, a partir do meu envolvimento com a filosofia, eu acho que eu nunca estudei filosofia, porque eu também não frequentei uma escola de filosofia. Mas o meu contato mais do que com a filosofia, com um determinado mestre, né, o Cláudio Piano. Vou contar rapidamente como é que eu cheguei nele. Né? Um dia eu usava um relógio que a minha primeira mulher, a Naná, mãe do Tom, tinha me dado de presente de noivado, um relógio Tag Heuer do Ayrton Senna, uma joia assim que eu tinha. E eu estava com esse relógio assim, eu andava com esse relógio todo orgulhoso. E um grande amigo meu, falecido já, Alexandre Ackerman, eu encontrei com ele na casa da Cacau, da Claudinha Abreu. Ele pegou o meu pulso e falou uma coisa assim para mim definitiva, que foi como se fosse uma balinha vermelha do Matrix, sabe? Uhum. Ele disse assim: você sabia que esse tempo que está aqui nesse relógio é regido por cronos? Por isso que ele chama tempo cronológico, que ele vai do passado para o futuro através do presente, numa linha reta. Aí eu falei, Aí ele falou, sabia que existe um outro Deus do tempo, de um outro tempo? Aí eu falei, que isso, rapaz? Que história é essa, né? Outro tempo? E ele me disse, sim, os gregos acreditavam em 2 deuses, o Cronos, que rege esse tempo cronológico, que nós todos estamos presos nele, fisicamente presos, mas também acreditavam num outro deus, que se chamava Aeon. O próprio Raul Seixas falava do Aeon, lembra? E ele me disse, Aeon é o deus do tempo puro, onde presente, passado e futuro
estão misturados. Aí eu fiquei olhando assim, né? Oh, que papo, né? Aí ele disse para mim assim, no meu silêncio, esse é o tempo do artista. Aquilo me pegou de um jeito, porque eu já me achava o maior artista, né? Já tinha feito sucesso com inimigos, aparecido na televisão, dado entrevista. E eu falei para ele, caralho, como é que eu sou artista e não conheço esse tempo, maluco? Né? Um outro tempo misturado? Que história é essa? Aí ele falou, é o complicatio. Ou seja, o tempo complicado, a eternidade. O artista, ele faz sua arte para entrar em contato com a eternidade, com a sensação da eternidade, entende? Porque o nosso corpo físico, que vai morrer, vai apodrecer, esse é finito. Mas a obra, o que você faz a partir desse corpo, da percepção desse corpo, não vai tornar esse corpo eterno, mas esse corpo vai experimentar a eternidade através dessa prática. Pô, que demais, cara. Isso é lindo demais. E isso me pegou, Anilão, de um jeito que eu falei assim, segurei a mão dele e falei, onde é que é isso? Onde é que é isso? Eu quero esse tempo, eu quero esse relógio, né? Eu quero quebrar esse relógio, na verdade. Então, o tempo, a partir desse momento, passou a ser minha grande paixão. Tem várias músicas sobre o tempo, né? Você produziu várias. Quantas horas cabem num segundo? Onde é que eu estou? Isso é hora de travar? Isso é hora de travar, pô? Para que direção mora o futuro? E que passado o amanhã nos traz? Quantas vezes eu morri agora? Quantas vidas irei suportar? Não é por estar aqui do lado de fora que eu não adentre com o meu olhar. Ninguém pode ser feliz, só os ignorantes que não prestam a devida atenção e não procuram a verdade, vivem na própria ilusão de querer viver só uma realidade. A arte produz realidades, né, Nilo? A arte inventa mundos possíveis. E diante disso, esse grande amigo que me apresentou essa loucura temporal do artista que se debruça sobre a sensação da eternidade, entende? Porque quando eu estou compondo, quando eu estou em cima do palco, quando eu estou escrevendo, quando eu estou fotografando, quando eu estou entrevistando no Zumbido, quando eu estou cantando com alguém, quando eu estou cuidando das minhas plantas, quando eu estou cozinhando, quando eu estou abraçado com meu filho, o que eu sinto é que eu não vou morrer nunca. Sabe? Eu sinto o poder da eternidade dentro do finito. É isso que a arte é. Ela não serve para nada. A arte não serve para nada. Ela serve para a gente entrar em contato com a sensação de eternidade. E que se você acha que pode viver desse contato, você que se dedique a desenvolver uma linguagem que torne a sua expressão universal. Então, acho que a aventura é essa. Eu fui capturado por essa filosofia que me levou a um grande mestre. Esse grande mestre, ele não me ensinou filosofia. Eu não aprendi nem história da filosofia, nem tive que ler nenhum filósofo. Esse mestre me ensinou a pensar. Ele me ensinou o poder do pensamento. E me ensinou uma coisa muito importante, que existe o pensamento do intelecto, que é esse que fala, amanhã eu tenho que pagar uma conta. Ai, meu Deus, que vontade de comer um hambúrguer. Ai, que saudade do Fernando. Mosca, deixa eu te falar. Desculpa, 25 segundos. A gente vai voltar, porque ainda quero falar sobre o Zumbido, sobre os filmes que você já fez. A live do Instagram tem esse negócio. Então vai terminar. Eu peço para a galera um tempinho que eu vou salvar. Fala. Rápido, tem 10 segundos.
a minha mulher, ela falou que quem tem conta verificada pode ficar mais de 1 hora. Eu tenho.